Salve galerinha Trilha de Games, beleza? Tá aqui Teto BR na área, o menino bruxo. Antes de tudo, já se inscreve no canal, dá aquele joinha pra gente, ativa o sininho pra receber notificações, tá fazendo bastante live, soltando bastante vídeo aí durante a semana. Então não se esquece também de deixar aquele comentário pra gente saber o que vocês querem. E vamos lá pro próximo vídeo. Não, peraí. Já se inscreveu? Já deixou o sininho mesmo? Tem que deixar o sininho. Tem que clicar lá, velho. Ajuda a gente, porra. Pelo amor de Deus. Não vai dar pra sair vídeo todo dia. Daqui a pouco vocês vão estar lá com a gente na BGS lá. A gente vai agradar vocês, pô. Inclusive a gente pode falar, a gente vai estar lá na BGS. Bom, vocês vão encontrar a gente lá, podem dar um abraço, pode tirar foto, pedir autógrafo, mandar beijo na boca. Do que? Eu não. Eita! E é isso aí. Agora vamos seguir o vídeo aqui. Bora lá. Do que vai ser o vídeo, Teto? O famoso Game Shark aí, o... Game Shark. Pra quem conhece, como outro nome, como Codebreaker, Game Genie, Pelicano e assim vai. Hoje a gente vai comentar aqui sobre o que é, como foi, como é que acabou aí essa história do Game Shark, dos hacks aí, dos jogos. Sem essa nova geração aí, sem esse negócio de colocar hack aqui, colocar hack ali. Não, era só macete. Sem ISO, sem ISO. Agora, beleza. Peraí, corta aí. Solta a introdução, DJ. Então galera, a história do Game Shark vem de longe, vem já de longe, na época lá do PC Engine, só que não tem muita relevância pra gente. Então a gente vai pular aqui já pra geração do Mega Drive, onde a gente tinha o Game Genie. O que era o Game Genie? O Game Genie era um cartucho, a gente vai colocar aqui O Game Genie era um cartucho que você colocava o cartucho em cima e ele abria como se fosse uma BIOS e você conseguia editar alguns parâmetros do jogo. Pra entender melhor isso, a gente tinha também alguns outros modos de desbloquear esses códigos, de entrar nessa BIOS, como o Action, por exemplo, que ele também funcionava da mesma forma, ele desbloqueava ali a BIOS, ele tinha as opções para você conseguir colocar mais vidas e etc. A diferença dele é que muitas vezes ele vinha, como que eu posso dizer assim, fragmentado, você não conseguia usar apenas um, você tinha que usar mais de um, às vezes alguns jogos específicos você precisava de um Action, alguns outros jogos específicos você precisava de outro, ele não tinha esse compilado todos em um aí como eram os antigos e até depois futuramente as novas gerações. O legal do Action Replay é que ele tinha aquele sincronismo com a revista. Se você tinha uma versão antiga do Action Replay, ele geralmente vinha faltando em alguns jogos, como o Teto falou, ele vinha particionado, às vezes em alguns jogos, às vezes... E o que a gente fazia para não comprar outro? A gente comprava uma revista e lá você colocava os parâmetros do jogo, onde você conseguia mudar a programação. E aí, como o Teto disse, você ganhava vida infinita, você conseguia desbloquear itens que não tem. E diferente de hoje, como os técnicos de programação dos games, programadores, eles cortam tudo. O que eles não precisam, eles tiram. Antigamente não, eles eram meio preguiçosos. O que eles faziam? Eles pegavam simplesmente e escondiam. Eles deixavam ali escondido no código fonte, muitos personagens às vezes. Por isso que a gente briga ainda muito que antigamente a gente precisava se matar e descobrir como liberar um personagem na raça, porque eles basicamente escondiam. Quantas vezes a gente não viu aí o pessoal descobrindo também, principalmente Mortal Kombat, personagens escondidos no código dos primeiros, etc. Então, porque realmente os programadores eles eram um pouco mais preguiçosos do que hoje, eles tinham menos tecnologia para fazer isso, então eles iam escondendo aí, a gente sempre dá um jeito de achar essas coisas. A gente tinha também os períodos, de lançamento e de repente estava em cima do lançamento. O que eles faziam? Não vamos excluir, não vamos mexer na programação, vamos só esconder isso aí do jogo. Isso acontece quando você, hoje em dia, já aquilo não foi descoberto com o Game Shark, o Game Genie, nada. O pessoal entrou na programação da ROM do 007 GoldenEye e conseguiu testar uma tela que eles usavam exatamente para teste do multiplayer. A gente vai colocar aí. E então, eles não apagavam isso para não gastar memória, eles deixavam esses parâmetros lá e muitas vezes esses parâmetros a gente conseguia acessar com o Game Shark, o Action Replay. Um grande exemplo disso é a Kitana no Mortal Kombat 4. Todo mundo sabe que a Kitana ela só aparece como um vulto no final do Liu Kang lá no Mortal Kombat 4. Não dá pra você jogar com ela. E também no Smash Bros, como tem aqui atrás, o Smash Bros do 64, que você podia jogar com a Master Hand, com os lutadores Porygon ou com o Mario Metal. Então esse tipo de coisa você conseguia desbloquear com o Game Shark. Isso fazia o Game Shark
bastante interessante na nossa infância, né? Não? A gente lembra muito da nossa infância, eu acho que a galera de hoje em dia, os jogadores de Fortnite, Free Fire e PUBG, não vão saber que eram as listas de códigos que a gente tinha que escrever, que a gente tinha que pegar de revistas. O Game Shark vinha basicamente para ajudar a gente a não ter que fazer isso. Então, eu lembro muito, aí sim, do Game Shark, o CD, as próprias fitas de Game Shark. Eu lembro muito no meu PlayStation 1 que eu tinha que colocar o Game Shark, escolher o jogo, escolher os códigos, dava o ok, eu tinha que abrir a tampa sem sair do jogo, tirar, colocar o CD do jogo de fato, fechar e seguir pro jogo com vida infinita, invulnerabilidade, ou como vocês devem conhecer, jogou muito Drive. Tinha as opções de passar pela parede, de conseguir atropelar o pedestre, que no Drive você não conseguia. Então, tipo, eram coisas mais divertidas que a gente realmente tinha que descobrir, de fato, correr atrás, digitar o código, procurar no Game Shark. Então, o Game Shark ele teve várias versões. Você pode encontrar pro PlayStation 1, se você tem o FAT, você consegue encontrar ele Action Replay ou Game Shark, depende da etiqueta, mas é a mesma coisa. Onde você pluga atrás, e se for um Play 1 Slim no caso, você usa o Lite ou versão de disco mesmo, que é como o Teto falou. Você ia lá, substituía o disco e iniciava o jogo já com os códigos. A versão de cartucho era diferente. A versão de cartucho ela vinha com bônus. Quando, no caso do 64, você colocava esse cartucho em cima e ele vinha com um slot. Ele era o Game Shark, mas tinha um slot em cima. Com esse slot, você colocava o cartucho e ficava uma torre. Ficava grande. Ficava aquelas 11 de setembro. Ficava enorme, ficava muito grande. Só que nisso você conseguia jogar jogos japoneses sem precisar cortar aquela parte de trás da fita ou por dentro do videogame. Então você não precisava danificar. Servia também muitas vezes como um adaptador. Até o do Play, se eu não me engano, tinha. E seria um sonho também a gente começar a jogar GTA San Andreas já com vida infinita, já com sem polícia. Sem a gente precisar ficar digitando o controle, que aquilo lá é meio chato de decorar. Apesar na época a gente curtir, né? A gente já chegava na Lan House, que na nossa época tinha Lan House pra você jogar o Play 2. A gente ia lá na House, os jogos que tinham em destaque eram o GTA e, tipo, futebol. Need for Speed. O GTA ele já vinha com a listinha, as Lan House mais gourmet já vinha com o negócio. Aí você jogava, você já fazia os códigos ali, um R2, o legal dessa época de GTA, principalmente do San Andreas, é que a gente disputava com os amigos pra saber quem lembrava mais códigos. Quantas vezes eu não tive que chamar um amigo em casa pra jogar comigo e falou, você lembra o código X? Faz aí pra mim, faz aí 10 vezes pra mim decorar, pra conseguir aprender. Decorava e ia lá na listinha. Quantos cadernos eu não gastei fazendo lista de códigos de GTA. Tentei até do PC, o PC era um pouco mais difícil, que eram códigos digitados. Então do PC eu já decoro muito, porque o PC eu já joguei. Do PC tem uma centena de código, Resoyan, AECJ, KDMI, KJK, SZPJ. A gente lembra tudo, mas era muito da hora. O Game Shark basicamente salvava a nossa vida. Você tinha que ali, por exemplo, eu gostava muito de jogar Need for Speed. Eu lembro que tinha o Game Shark do Need for Speed, tinha um código fonte pra ele, pra você começar com o último carro do jogo, Nitro Infinito. Eu falava tipo... O legal do Need for Speed é que sempre ele teve essas loucuras. O Need for Speed 4 do Play 1, Most Wanted, não era o Most Wanted, era o... High Stakes. Você conseguia liberar um helicóptero com o Game Shark. Agora imagina, todo mundo correndo com um carro. 3, 2, 1, go! E você com um helicóptero, cara, a milhão, arrebentando todo mundo. É muito discrepante. Eu lembro que tinha um código também que fazia do Need for Speed um Carmageddon. Os carros não podiam encostar em você, que eles quebravam, eles paravam. Explosão, né? Encostou, explodiu. Então, tipo, o Game Shark trouxe pra gente, assim, ele traz uma lembrança muito boa. Infelizmente, ele foi decaindo com o tempo, ele foi morrendo porque a programação ficou mais detalhada, ela ficou mais específica, ficou um pouquinho mais difícil de acessar. E tem um ponto também, a única empresa que realmente proibiu, assim, não digo proibir, a única empresa, assim, que permitiu, assim, o lançamento de códigos desse tipo de mudança de programação foi o Mega Drive com o Game Genie. Isso daí tinha um selinho lá da Sega e tudo mais. A Sony, ela meio que, com o tempo, ela foi meio que tirando as versões do PlayStation Fat. A última versão já não tinha aquela entrada serial, mas aí não adiantou nada, os caras passou pro CD. Então, com o tempo, o pessoal que produzia isso foi ganhando alguns processos de quebra de direitos. E essas empresas aí foi meio que deixando de lado, começou a vender headphone, aquela coisa aí, no fim das contas, acabou falindo, a geração foi mudando, né? Os jogos online veio arrebentando, então não tinha como mais a gente acabar usando isso. Foi o que a gente acaba conversando e comentando. O Game Shark, ele acabou chegando até a geração anterior, aí, as duas gerações anteriores que a gente tem aí no PlayStation 3 e afins.
A gente chegou nessa geração, mas aí você pensa, pô, eu tenho um Game Shark para um videogame que era basicamente multiplayer. Qual seria a graça disso? Tudo bem que você tinha que desbloquear, você tinha que fazer um monte de coisa para conseguir usar. Então você, imagina aí você tá tendo que jogar um multiplayer com um amigo, tendo bala infinita, munição infinita, fica meio chato realmente. Os programadores também, as empresas estão fecharam esse cerco para não deixar o pessoal fazer isso. Como o Bruxo mesmo disse, muito processo, muita dor de cabeça. O pessoal que optava por fazer isso como a gente gostava, mas a gente também conhece muita gente que não gostava, falava, você é frescurento, tem que usar Game Shark. Mas era uma forma de diversão. Você gerava o jogo, basicamente, por exemplo, um Resident Evil. Você gerava o jogo, aí você ganhava uma arma ou outra, e de repente você não é um jogador hardcore, quer ficar zerando aquilo, fazendo menos tempo. Você zera, quer pegar todas as armas e metralhar zumbi. Então é totalmente válido. Acho uma besteira quem falava isso aí. Não tem como pensar, a gente que é retrô, não tem como a gente pensar no Game Shark hoje em dia. Eu fico pensando aí, alguns jogos, algumas distribuidoras aí e criadoras de software, elas têm o jeito delas, elas lançam para computador, vocês conseguem colocar os modos oficiais, como é, por exemplo, o Skyrim, o Elder Scrolls, o próprio GTA. Você consegue lançar ali uma forma, eles dão um código para você fazer um mod sobre aquilo. Só que é limitado, você tem que usar um computador. E naquela época a gente não tinha todo esse conhecimento para fazer isso. Então a gente queria uma coisa fácil e rápida. Você imagina você no Fortnite, conseguindo acessar aí pelo Fortnite os mapas anteriores, as armas anteriores. A gente não ia ficar com esse, vai pro cofre e volta do cofre, vai pro cofre e volta do cofre. A gente ia aí usar, zoar, brincar, fazer o que tinha que fazer e beleza. E é isso aí, galera. Resumindo, o Game Shark teve relevância no passado, mas agora, como todo mundo quer jogar jogo online, Fortnite, Apex, Battle Royale que tá virando moda aí, não tendo muito espaço para o Game Shark, ainda mais com tantos processos que as empresas acabavam dando pros caras. Então ficou inviável manter esse tipo de tecnologia. Inclusive tem aí no PC coisas parecidas como o Shitegine, que você muda a programação. Só que o Shitegine é uma coisa um pouco mais difícil. O Game Shark era uma coisa assim, um pouco mais simples. Mais simples, era basicamente clicar e escolher o que você queria, ele tava ali dito, você tinha que ter uma noção básica de inglês. Acho que é pra chutar isso aí. É pra chutar isso no gol. Japoneses aí. Japonês. Você tinha que ter basicamente o conhecimento de saber. Infinite Lives. Beleza, vida infinita é isso. Infinite Ammo, arma infinita. Então, pelo contrário dos hackers que tem hoje aí, o Game Shark ele era bem sugestivo. Não tinha como você se perder. Na verdade até tinha, mas era coisa bem difícil. Era bem coisa bem simples. Infelizmente a gente sente muito a morte, aí, o falecimento do Game Shark. Até também porque são poucos jogos hoje em dia que te trazem uma gama de, por exemplo, cheats, de códigos para você fazer dentro do jogo mesmo, para se divertir. Um exemplo claro que tem, é óbvio, o GTA V tem, mas é aquele famoso, usou, ele desabilita o save de vocês e ele desabilita o troféu. Tudo bem, eu reconheço que tem que ser pelo menos os troféus para que você não consiga platinar o jogo com códigos. Mas por que tem que desabilitar o save, cara? Deixa o cara zerar o jogo. Se o cara quiser zerar o jogo com cheat, com Game Shark, com o que for, deixa o cara. Então, a questão das conquistas mudou basicamente isso também. Se você usa Game Shark, eu possa ter usado Game Shark hoje em dia, você ia virar motivo de chacota, né? Porque tipo, você zerou com Game Shark, você fez isso com Game Shark. Então acabou nessas novas gerações não tendo espaço pro nosso Game Shark aí. Então, eu acho que tá bom por aqui. A gente precisa finalizar. O Game Shark foi e é o nosso amor. A gente gostou muito dele, a gente vai amar muito ele. Enquanto eu puder usar para as antigas plataformas eu vou usar, porque era muito divertido de fato. E como a gente disse, o âmbito não era só competitivo, mas também diversão. Exatamente. Então, não tem muito o que falar, a gente fica aqui com saudade do nosso querido Game Shark. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, mete o like no dedo aí. Ou mete o dedo no like, não sei, tenta aí, vamos ver qual que vai servir melhor pra você. Compartilha com os amigos se você gostou. E o Teto apareceu dessa vez. Enfim, estou aqui. Isso é raro. Então curte, compartilha e primeiro se inscreve.